Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa jornada. Na verdade, já estou aqui gravando a aula 12, e a aula 12 ela vai trazer para a gente aqui o item 4.6 e também o item 11.2 do edital. Ele está tanto lá numa área geral, né, na parte geral do final do edital do direito notarial registral, como também ele está na parte de notas. Então, o que esse item efetivamente traz para a gente? Os dois itens, a gente já trouxe para discutir os dois juntos. Gente, o que a gente tem que ter aqui para a gente ser bem objetivo? Né? Como a gente vem trabalhando, o que eu tenho feito com vocês? Estou mandando bastante exercício, inclusive estou indo além da quantidade que eu havia prometido para vocês, mandando 15, por exemplo, na bateria de RCPN agora, vocês vão receber já essa noite para amanhã. Eu botei lá para cada bloco, são 5 blocos de aula, e para cada bloco de aula, a gente fez a varredura toda ali da parte geral do RCPN até a parte de óbito. Bem dizer, foi tudo, né? Entrou emancipação, a gente já trabalhou bastante coisa ali. Claro que isso a gente vai trabalhar em direito civil ainda, tá? Mas quanto ao RCPN, a gente já pegou ali ponto a ponto. Pra vocês terem ideia, nesses 5 blocos de aulas, são 15 questões por bloco, então dá 75 questões. Tá? Bastante coisa para vocês treinarem, gente. Esse momento é momento de treinar. Eu vou vir aqui fazer esses blocos de aula, mas esses blocos de aula é um apoio para você. É naquele momento que você realmente não tem tempo de pegar e papirar, a gente chama, né? Papirar, pegar o teu papiro e estudar, porque aquilo ali que vai te dar o quê? Agilidade mental, vai tirar a tua mente da zona de conforto, de ficar só ouvindo áudio, ouvindo vídeo, tá? Sai dessa zona de conforto e você bota a tua mente para trabalhar com velocidade. Eu preciso que no dia da prova a tua mente esteja com uma velocidade adequada para enfrentar uma prova de 100 questões. Inclusive, nosso simulado é amanhã. Estou gravando essa aula já um pouco tarde, para vocês aí já deve ser, aqui para mim são 10h30, né? Para vocês aí é 11h30, ou seja, eu estou gravando essa primeira aula, comecei até pela aula 12, porque esse assunto aqui é um assunto muito importante, vou gravar ele primeiro e amanhã de manhã eu vou gravar o restante das aulas. Então, percebam isso, esse ponto aqui é um ponto importante, eu não tenho dúvida que ele vai cair na prova, ele inclusive vai ser objeto de revisão, de aulão, na véspera da prova do sábado. A gente vai repassar lá de novo na véspera da prova. E aqui, gente, o que é mais importante nisso aqui? Para quem já conhecia o tema, ok, já conhecia o provimento, a resolução 35, né, de 2007, e agora vem uma novidade. A novidade é a 571, que mudou detalhes ali dentro. Mas para quem já conhecia antes, fica fácil, porque você pega mais as diferenças. Agora, para quem nunca viu, para quem não conhece a resolução, a gente vai trabalhar aqui o ponto a ponto dela, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, escritura, a resolução 35, alterada pela resolução 571, o que ela traz? Ela traz a regulamentação da 11.441, da 11.441, que foi a lei que, inclusive, foi uma das principais leis de desjudicialização no Brasil. Então, inclusive, lá no tema de desjudicialização, se cair lá a 11.441, se cair lá que ela foi uma lei inovadora, falando de divórcio, separação, inventário, partilha. Gente, foi o primeiro grande movimento de desjudicialização. Não foi o primeiro do Brasil, mas foi o primeiro grande movimento de desjudicialização. Ou seja, então você pode botar esse marco temporal mais importante na desjudicialização, foi a Lei 11.441, que autorizou fazer pela via extrajudicial as escrituras de separação, divórcio, inventário e partilha. Ok? Então, você tem aí a possibilidade de fazer o divórcio, né, que era o maior movimento, na via extrajudicial, e a gente tem aqui várias fundamentações, lá no Código Civil também trazendo, tá? E aí, o que foi importante, ou seja, qual é a maior importância dessa lei? Agilidade
desburocratização e desjudicialização. Guarde isso. Agilidade, desburocratização, desjudicialização. Segurança jurídica do tabelião em presença do advogado. Perceba, mesmo sendo feito extrajudicialmente, o advogado continua lá, presente. Então, guarda que isso pode cair na tua prova. Perguntando, o divórcio extrajudicial é feito diretamente no tabelionato de notas sem a necessidade de um advogado. Ou seja, por ser feito extrajudicialmente, não precisa do advogado para judicializar. Não, para judicializar não precisa, mas não vai precisar judicializar, mas vai continuar dependendo do advogado. O advogado, ele é o quê? O assessor das partes. É ele que vai prestar assessoria. Qual é o papel do advogado numa escritura de divórcio, separação, inventário? Qual é o papel do advogado? Ele é assessor das partes. Por que ele é assessor das partes? Porque o tabelião é imparcial e o advogado tem que atuar. E tem peculiaridade do advogado dentro dessa escritura, tá? Por isso que essa escritura é uma das escrituras mais importantes que a gente fala no tabelionato de notas, né? No dia a dia. Em termos, claro, após desjudicialização. Não estou falando aqui, por exemplo, de atos, negócios jurídicos tradicionais, clássicos, compra e venda, doação e tal. Essa daqui, ela traz muita peculiaridade, por isso que ela tem uma resolução só para ela, beleza? Então, descongestionamento do judiciário, porque, gente, o que houve aí foi esse movimento, guarda isso, tá? Desjudicialização, descongestionamento do judiciário. Requisitos gerais para todos os atos na resolução 35. Esse requisito vai se aplicar de uma maneira geral aos inventários de partilha, separação consensual, divórcio consensual, extinção de união estável e declaração, isso é uma novidade, inclusive, agora, declaração de separação de fato. Não havia, e a resolução 571 trouxe essa novidade, tá bom? Gente, se eu der uma engasgada aqui, vocês me perdoem, porque eu estou muito rouco ainda e estou muito resfriado. Bom, requisitos comuns. Esse requisito comuns, ele está do artigo 1º ao artigo 9º da resolução. É importante demais, gente, a consensualidade. Para fazer escritura pública de divórcio, separação, da resolução 35, você tem que se ter a consensualidade, tá? Tem que ser o divórcio consensual. Se for divórcio litigioso, vai ter que judicializar mesmo, tá? Então, ali tem que ser consensual. Claro que aí você já começa a fazer uma conexão. Imagina que tenha conflito, vem lá uma questão falando na prova, o divórcio e tal, papapá, e aí há um conflito entre as partes, não conseguiram entrar num acordo, não sei o quê, mas há possibilidade de ser feita no extrajudicial, se essa serventia estiver qualificada, adaptada ou autorizada, credenciada para a atuação da mediação. Então, o tabelião poderia atuar como mediador. Então, cuidado, porque também pode trazer essas brincadeirazinhas. Porque a gente perceba, quando a gente fala de resolução 35, e aí tem que ter consenso para fazer o divórcio extrajudicial, ok. Isso para você ver, é lá em 2007. De 2007 para cá, muita coisa avançou. De 2007 para cá, nós tivemos o quê? A 13.140. A Lei 13.140, ela trouxe o quê? A mediação, regulamentou a mediação no Brasil, inovou com a mediação no Brasil. Nós tivemos o CPC novo, né? De 2015, isso depois da resolução e depois da lei, da 11.441. O CPC trouxe a conciliação, trouxe o quê? Trouxe novas possibilidades de resolução de conflito. E aí as serventias extrajudiciais vêm recebendo cada vez mais essa missão, a missão de receber novas tarefas, novas atribuições que estão sendo delegadas pelo Estado juiz e muitas vezes até pelo delegado, pelo Estado juiz e pelo Estado legislativo e pelo Estado juiz. Desculpa, porque a voz está ruim, aí quando fica ruim de empurrar a voz, né?
a gente acaba atrapalhando. Então, assim, a gente tem o Estado legislador, o Estado juiz. Tanto o Estado legislador quanto o Estado juiz, o que ele está fazendo? Está retirando do Estado que eu digo aqui, do Estado juiz, para mitigar o congestionamento, atribuições que podem ser delegadas, em tese podem ser delegadas, ou seja, não há necessidade da exclusividade do juiz. E isso é a desjudicialização. Agora, interessante, a mediação e a conciliação, em tese, o consenso só vai acontecer diante de uma audiência, porque o conflito está instalado, perceberam? O conflito está instalado. Agora, se esse conflito ele é passível de uma consensualidade, ele pode ser levado à serventia. Então, imagina um divórcio litigioso, em tese conflituoso, né? Nem litigioso ainda, porque você não entrou com a ação para se transformar no litígio. Mas é um divórcio conflituoso, onde um quer, o outro não quer, aí o outro não quer isso, o outro não quer aquilo. Eles não chegaram num acordo. Eles podem procurar um tabelião ou qualquer outro delegatário que tenha atribuição de mediador e conciliador para fazer uma mediação, conciliação extrajudicial? Claro que pode. Ele pode. E aí, percebam, há o conflito, mas esse conflito ele é passível de solução. E se essa solução for encontrada no extrajudicial, ok, lavra-se uma ata de acordo, uma ata da audiência de conciliação ou de mediação, e essa ata, então, dependendo dos direitos que são transacionados ali, se são apenas direitos disponíveis, ok, ali já é um título executivo extrajudicial. Se ali é tratado bens ou direitos indisponíveis, mas que foram objetos de transação, obrigatoriamente tem que ser enviado ao juiz, ao judiciário, para homologação, porque o juiz vai olhar ali, vai analisar se há necessidade ou não da oitiva do Ministério Público. Porque se há bens indisponíveis, mas que são objetos de transação, eles vão. O que vai ser analisado, o que vai ser verificado ali? Se há um equilíbrio, uma paridade de armas, se não está tendo uma violação de direito de um lado ou do outro, ou seja, o fiscal do ordenamento jurídico, né? O fiscal o fiscal jurídico, o fiscal da lei, ele então pode ser convocado a analisar o acordo que foi feito? Sim. Então, de repente, tem ali uma oitiva do Ministério Público, e isso quem vai decidir é o juiz. E aí, a partir disso, então, o juiz vai homologar essa ata de conciliação. Perceberam, então? É uma possibilidade. Agora, a regra é, eu quero fazer o divórcio no extrajudicial. Tem que haver consensualidade. Porque se não houver consensualidade, não tem como fazer no extrajudicial. Advogado constituído, então, outra coisa. O advogado que vai atuar nesse divórcio extrajudicial ou nessa relação extrajudicial, e aí eu vou falar divórcio aqui para não ter que ficar repetindo todos eles, tá, gente? Você já sabe qual é o procedimento. Não tem que ficar repetindo, né? Separação, divórcio, inventário, não tiver que falar todos eles, vou falar só o divórcio para vocês entenderem. Nesse procedimento, então, o advogado ele precisa de uma procuração, tal como é hoje no judiciário, porque no judiciário, para um advogado representar uma parte, ele precisa de uma procuração, ele precisa ser nomeado procurador. E no extrajudicial, não. No extrajudicial, o próprio tabelião vai reconhecer, vai pegar ali, fazer o reconhecimento dele, qualificá-lo na escritura pública, fazer as perguntas de praxe para o advogado, onde ele se declara, então, representante de uma das partes ou das duas partes. Ô, professor, que é isso? O mesmo advogado pode representar as duas partes? É uma possibilidade, a gente vai vendo aqui, mas é possível, sim, um advogado representar tanto uma parte quanto a outra parte.
tá? Por quê? Porque eles vão estar de frente para o imparcial, que é o tabelião. O tabelião, na verdade, que vai formalizar juridicamente a vontade das partes, e o tabelião é que vai analisar aquele negócio. E, claro, o tabelião avaliando ali que há uma desvantagem, que há algum prejuízo, que há um desequilíbrio, a paridade de armas não está efetivada, ele não está conseguindo visualizar isso, ele pode negar o ato, tá bom? Então, ele tem essa autonomia. Então, vamos lá, comparecimento direto ou por instrumento público com poderes especiais. Pode uma das partes e a outra aí com a procuração? Pode. Pode duas pessoas com procurações? Pode. Um casal não quer, tá vendo? Um não quer olhar para a cara do outro. Já teve situação assim, para tu ver, olha só, né? Tem o consenso, né? Tem a consensualidade para o divórcio, mas um não quer olhar na cara do outro. Aí vai um representante, vai o advogado, porque o outro não quer, né, nem olhar na cara do outro, mas diz lá qual é a regra que ele aceita para o divórcio, ok? Então, ó, possibilidade de gratuidade com simples declaração de hipossuficiência. Então, guarda isso, gente. Há uma possibilidade de gratuidade? Sim. Então, uma escritura de divórcio no cartório pode ser gratuita? Sim. Basta o quê? Basta declarar que é hipossuficiente. Precisa provar? Não, guarda isso para a prova, tá? Guarda isso para a prova. Muitas vezes no dia a dia a gente não vê isso acontecendo, porque as normas locais muitas vezes exigem algumas outras coisas, mas o que a norma diz? O que a resolução diz? Basta a pessoa declarar que é hipossuficiente para ter a gratuidade numa escritura de divórcio, ok? Divórcio, separação, inventário. Legal? Não se aplicam regras de competência territorial. Perceba, gente, não importa onde você esteja, o tabelião de notas ele tem a liberdade de praticar atos de qualquer pessoa e de onde ela seja. E essa pessoa ela tem a liberdade de procurar o tabelião no lugar que ela queira. Então, por exemplo, a pessoa está viajando, está em outro estado, e ela pode procurar o tabelião mais próximo? Pode. Ela tem um conhecido que é tabelião, já está acostumada a praticar atos com ele. Ela pode ir até ele para fazer sim. O que não pode é o tabelião sair da área da serventia, da comarca dele ou do município dele, aonde ele recebeu a delegação, para ir praticar o ato em outro lugar. Então, quando a gente fala aqui de regra de competência territorial, que não tem regra de competência territorial, cuidado, ela é mitigada. Ele pode praticar o ato independentemente do domicílio da pessoa. Então, se a pessoa mora lá no Rio de Janeiro e ela quer praticar um ato aqui de divórcio, se o meu cartório fosse de notas, ela poderia, tá? O que não pode é eu sair daqui e ir lá no Rio de Janeiro para fazer essa escritura de divórcio. Percebam? Então, há uma regra de territorialidade, em tese, fixada na serventia. Você não pode sair da serventia. Uma das vedações que existe na atividade notarial registral é a vedação de instalação de sucursal. Por que não pode instalar sucursal? Porque você não pode atuar fora da tua base territorial. Você não pode atuar fora. Agora, pode a parte vir até você? Pode. Para o notário. Para o notário. O registrador já é diferente. O registrador ele só pode registrar o imóvel da base territorial dele. O protesto só pode protestar títulos cuja competência seja da base territorial dele. Tá? Beleza? Registro civil, mesma coisa. Base territorial própria dele. Bom, inventário e partilha. Inventário e partilha extrajudicial, como a gente falou, né? Casos permitidos. E aí o que muda, gente? Qual é a novidade que a resolução 571 traz para a gente? Agora é permitido. Então, cuidado, vai cair na prova. Eu não tenho dúvida que isso vai cair lá para pegar a galera que está desatualizada. Pode fazer hoje inventário, partilha, divórcio, separação. Onde haja menores e incapazes, pode. Vai ter umas regrinhas que a gente tem que acompanhar, regrinhas, detalhe, e esse detalhe eu não tenho dúvida que também vai cair. Então, vamos lá.
Casos permitidos: herdeiros maiores, capazes ou emancipados. Esse aí não precisa falar, pode fazer direto lá no extrajudicial. Inventário com testamento. Gente, inventário com testamento há pouco tempo não podia, agora pode, né? Os requisitos estão no artigo 12b, tá ok? E o que é esse requisito? Acho que eu botei aqui para frente, se eu não botei, a gente volta aqui. Né? Tem que ter já. Porque se tem testamento, ele tem que passar por um procedimento judicial. Por quê? Porque é o juiz que vai autorizar a abertura do testamento. Tá? Mas uma vez aberta o testamento, vendo que não há vício, que não tem nulidade, foi analisado os requisitos formais do testamento, está tudo certo, não tem nenhuma nulidade, ele então é aberto e aí ele pode ser cumprido onde? Pode ser feito o inventário no cartório, tá? Mesmo em havendo testamento. Inclusão de menores ou incapazes. Agora, menor incapaz pode envolver menor incapaz no ato que está sendo praticado. Tá? Por quê? Antigamente, o divórcio, se você tivesse filhos menores, não podia. Por quê? Porque você tem interesse de menores ali envolvidos. E aí o Ministério Público, em tese, tem que participar. E aí ainda havia essa resistência. Né? O MP tem que participar, o MP, né, tem que atuar, tem que ser ouvido. E aí como é que faz? É difícil e tal. Mas agora já se entendeu que é possível, sim. Né? Chegamos a esse ponto de evolução, uma coisa que eu já bati há muito tempo, né, nas minhas escritas, nos meus artigos, falava sobre isso, né, de não entender por que ainda não tinha sido desjudicializado. Então, isso aí é mais um passo de desjudicialização. Então, vamos lá. É possível, com testamento, é possível, então, fazer no extrajudicial, fazer o inventário com o testamento. Agora, quais são os requisitos, gente? O testamento ele tem que estar aberto e cumprido judicialmente. Sentença com trânsito em julgado. Tá? Então, tem que estar aberto e cumprido. Isso vai ser feito judicialmente. Todos os interessados podem ser capazes ou, em havendo incapazes, também se aplica aí as exigências do artigo 12A. Então, vale a pena, tá, gente, pegar a resolução 35, dar uma passada nela rápida. Apesar de que, se eu não botei lá para vocês, eu acho que eu botei bastante questão sobre isso aqui. Acho que eu fiz um tópico específico e botei para vocês, porque é interessante, você tem que ficar batendo nisso, tá? Houver autorização judicial expressa, então, havendo autorização judicial expressa, não haja disposições irrevogáveis no testamento, por exemplo, reconhecimento de filho, não pode, aí nesse caso, há uma vedação. Com menores incapazes é possível, então, mesmo tendo menores incapazes, vai cair isso, vai perguntar, vai contar a historinha e tal, que a pessoa quer divorciar, mas tem um filho menor ou incapaz, e aí ele pensa em procurar uma serventia e tal, e vai ter lá como opções que não pode. E aí você tem que correr disso, porque agora pode. A partilha pode ser feita, então, no extrajudicial, partilha for feita no extrajudicial, mas tem que estar a parte ideal de cada um, tem que estar ali já definida, tá bom? Sem disposição de bens ou renúncias, com manifestação favorável do MP, e aí vai ter essa possibilidade, né, de atuar aí com a manifestação do MP quando tiver menores incapazes, tá bom? Eficácia da escritura vai depender da manifestação do MP, né? Então, assim, você faz a escritura, mas o MP tem que se pronunciar, tem que ser ouvido, né? Tem que ter a oitiva do MP.